Mais de 100 famílias do ângulo são contempladas pela regularização fundiária. O funcionamento do ponto biométrico foi pauta de audiência pública. Situação dos senegaleses é discutida mais uma vez na Casa Legislativa. O TV Câmara Notícias, segunda edição, começa agora. Na quarta-feira aconteceu a entrega de compra e venda e dos carnês de quitação dos moradores do loteamento Ângulo. 148 famílias do Ângulo vão ser contempladas com as escrituras dos terrenos, após o pagamento de aproximadamente R$ 400, divididos em 10 parcelas. O presidente da casa, vereador Ademar Ornel, participou da atividade e destacou que a regularização exigiu uma soma de esforços que envolveu vários setores. Ele ainda comentou as dificuldades do processo. Essa luta aqui desses moradores começou há mais de 20 anos. Eles se ocuparam, saíram, voltaram e desde os últimos 12 anos a prefeitura vem adquirindo o imóvel, comprou o imóvel. O governo federal fez as casas e hoje nós estamos cumprindo a última etapa, que é a entrega do certificado, da certidão, do registro dos imóveis para eles poderem registrar o nome deles. Isso é um trabalho longo, que a gente começou há muito tempo e que hoje estamos concretizando. Também participaram da entrega os vereadores Edmar Campos, Idemar Bars e Valdomiro Lima. Valdomiro, vice-presidente da casa, lembrou que os moradores enfrentaram uma longa batalha, onde as necessidades foram supridas passo a passo. A gente participou da época da abertura de ruas, da ligação de água, das ligações de luz. Então a gente fica feliz em saber que as pessoas que sofreram tanto ao longo dos anos, que reivindicaram tanto, hoje estão sendo contempladas, já tem as suas casas, já tem o ângulo repavimentado, o ângulo tem água, tem luz e agora está saindo as escrituras para que as pessoas sejam proprietárias desses loteamentos. Que há muitos anos nem posseiros eles eram, fez uma luta intensa para eles conseguirem as posses e agora vão ser proprietários. O parlamentar ainda salientou que já participou dos processos de outras localidades que receberam a regularização fundiária, relatando que vai continuar lutando para que outras áreas sejam contempladas. Parte do Navegante 3, da Mário Meneghetti até a Darcy Vargas, já foi, também receberam a escritura. E agora tem a parte da Darcy Vargas até a Lares Zamanhoff, onde é a Vila Dulce, que a gente também está já na batalha junto com os moradores, junto à Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, para que esses moradores que são lá da Dulce também recebam as escrituras, e também aqui a Zona da Balsa, que já está em processo também de medição de terreno, cadastramento de famílias, para que a Zona da Balsa, que é uma zona antiga da cidade, também recebam as escrituras dos seus terrenos. Mesmo em clima de alegria, o chefe do Legislativo disse que ainda existem muitas ocupações em Pelotas que precisam ser regularizadas, a fim de dar tranquilidade para os moradores. Talvez 30%, 40% da cidade precisa de regularização fundiária. É um trabalho que não termina agora, que também não começou agora. É um trabalho que nós temos que continuar por vários governos para pôr definitiva a situação dos nossos ocupantes em Pelotas. Em reunião na Prefeitura, Legislativo discutiu alterações na nova forma de cobrança de água. Após diversas reclamações de usuários sobre a nova forma de cobrança de água em Pelotas, o presidente da Casa Legislativa, Ademar Ornel, acompanhado dos vereadores Luiz Henrique Viana, Antônio Pérez, Edmar Campos e Rafael Amaral, esteve reunido novamente com o prefeito Eduardo Leite para propor alterações na lei. Entre elas, a tarifa social para aposentados, a diminuição de valores para empresários, além da nova sugestão dada durante o encontro para aumentar de 10 para 15 metros cúbicos a franquia mínima do fornecimento de água, ou seja, quem paga a tarifa básica vai ter direito ampliado de uso. A nossa proposta da tarifa social é que a gente possa trabalhar com a tarifa social a partir das pessoas que tenham um benefício social previdenciário definitivo. Então, nós precisamos diminuir os custos das empresas, precisamos diminuir os custos dos consumidores. Então, nós precisamos de propostas que vão atuar em relação às empresas e propostas que vão atuar ao contribuinte individual, que vão beneficiar o contribuinte individual. O prefeito vai analisar os pedidos dos parlamentares e a previsão é que haja uma resposta até o fim desta semana. Esperamos que as nossas propostas sejam aceitas, sejam assimiladas pelo governo, que vem em favor da população que está sentida e
E para ter um pouco acuada com essa questão da água. Na terça-feira, uma audiência pública discutiu as condições de trabalho dos servidores da Secretaria de Justiça Social e Cidadania. A convocação do secretário Luiz Eduardo Longaray, a pedido do vereador Marcos Ferreira, trouxe à casa também o Sindicato dos Municipários e os trabalhadores do setor, tendo como foco o debate sobre o funcionamento do ponto biométrico na pasta. Mas a discussão se ampliou. A falta de diálogo do Executivo e as reivindicações por condições de trabalho mais adequadas vieram à tona. O grande impasse é o impasse que tem acontecido em todas as secretarias da Prefeitura, que é o problema da carga horária, não é mais da Justiça Social, ela é mais complicada porque são locais que atendem 24 horas. É o caso de Air Marlete da Rosa, educadora social há 19 anos. Segundo ela, a pouca remuneração salarial e a grande demanda de serviço são apenas alguns problemas enfrentados pelos servidores. Nem um pouco de valorização. Os prédios são precários, faltosos de muitas coisas. Nunca nós fomos vistos como pessoas, como cuidadores. Nós era uma pessoa a mais. E a gente trabalha de 0 a 80 anos com pessoas vulneráveis, que a gente fica em hospital, nunca recebeu risco de vida. Eu mesmo já fui colocado um revólver na minha cabeça. Outra exigência é a retomada do pagamento dos vales transportes do horário de almoço para os trabalhadores. Se ele exige que as pessoas cumpram 8 horas, tem 1 hora de intervalo, ele não vai garantir que as pessoas vão até a sua casa ou até se desloquem do local para algum local para poder fazer alimentação. Dentre os encaminhamentos, a criação de uma comissão parlamentar com a função de visitar e fiscalizar os abrigos, centros de referência de assistência social e outros locais que realizam esses atendimentos. Para o proponente da reunião, Marcos Ferreira, o evento foi positivo. Acho que valeu para a gente ver a realidade, né, que os trabalhadores passam pela grande dificuldade que está a estrutura total da Secretaria de Justiça Social, tendo que o secretário não conseguiu esclarecer muitos pontos, está aguardando questões judiciais. É preocupante isso. Eu acho que a Câmara cumpriu seu papel e irá cumprir quando irá organizar essa comissão que irá visitar toda a estrutura da Justiça Social. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e ainda uma entrevista com Marielda Medeiros e Vinícius Moraes sobre os senegaleses em Pelotas. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal.
Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O frio intenso deu uma trégua, mas será que o clima continua assim? Você confere agora na previsão do tempo. A sexta-feira começou com tempo nublado e deve permanecer assim por todo o dia, mínimas de 10 e máximas de 17 graus. Já o sábado promete ser ensolarado, alternado com pancadas rápidas e isoladas, e os termômetros entre 11 e 18 graus. Para o domingo, a previsão é de tempo nublado e chuvas isoladas durante o dia, mínima de 14 e a máxima deve chegar aos 16 graus. O dólar opera nesta sexta-feira a R$ 3,39, com uma oscilação positiva de 1,58%. O euro sofre variação negativa de 1,65% e está cotado a R$ 3,75. Já o peso uruguaio tem suba de 1,56% e está cotado a 11 centavos. Uma audiência pública realizada nesta semana trouxe novamente os senegaleses até a Casa Legislativa e contou com a presença de secretários municipais. O presidente da Casa, Ademar Ornel, falou que a ação da Guarda Municipal foi desnecessária. Ele chegou a se emocionar. Com a cidade, tratar as pessoas como senegaleses que vieram para cá, que tiveram problemas dos seus países, problemas que são de natureza, conhecimento mundial, ser tratado na base da borracha, da truculência. As pessoas precisam ter um trato cordial, respeitoso. A ação tem que ser de acordo com a reação. E não houve nenhuma reação agressiva dos senegaleses. Portanto, a ação foi muito além do previsto permitido pela lei. Simone Assis, mestranda em antropologia pela UFPEL, tem ajudado os senegaleses em busca de um lugar digno para trabalhar. Disse que há diálogo no poder legislativo, mas o executivo não. Trabalhar sossegado, sem sofrer violência ou opressão, algo. Até então não foi resolvido isso. Pelo poder, a prefeitura, a gente não teve ainda um posicionamento. O secretário Gilberto Cunha disse que a ação foi normal. Eles cumprem a lei. O aumento dos ambulantes ilegais no calçadão não importa para nós. Nós não coibimos a pessoa A, o B, senegalês, a mulher, o homem, o sexo, tá? Nada. O que nós coibimos é o ato, né? Então isso está na lei. Marielda Barcelos disse ter ficado surpreendida com a justificativa de Gilberto Cunha, que deveria ir na raiz dos fatos, sendo que a cidade acolhe imigrantes de outras etnias, mas não tem a mesma atitude com os do continente africano. Na história do nosso país, isso sempre aconteceu, né? Mas hoje a gente tem que avançar e tentar ver isso de uma outra forma. A nossa cidade de Pelotas, na verdade, com essas ações, ela acaba perdendo muito, né? E perdendo muito, e eu falo como educadora, porque a gente perde de estabelecer relações, né, com pessoas vindas de outros países que podem estar conosco também dividindo as suas culturas, as suas línguas, né? Pouco se sabe aqui nessa cidade que muitos desses meninos que eles estão ali como ambulantes no calçadão são pessoas que têm já uma graduação a nível superior, que falam mais de 10 línguas e a gente não aproveita isso. Luiz Eduardo Longaray esteve presente na audiência pública e falou que a Secretaria da Justiça Social tem todos os programas sociais disponíveis para os imigrantes. É necessário tão somente que eles façam o cadastro individual de contribuinte junto à Receita Federal e se dirijam até a nossa secretaria para que sejam, né, contemplados com os programas sociais existentes para todos os cidadãos brasileiros. Segundo informações do Jornal da Cidade, Longaray disse que a ação da Guarda Municipal foi necessária, o que ele disse novamente para a TV Câmara.
Esse evento que aconteceu, né, eu não reconheço como verdadeira a alegação de que houve agressividade por parte da Guarda. A Guarda foi naquela fiscalização para prestar auxílio e apoio à fiscalização da Secretaria de Gestão Urbana e da Mobilidade Urbana e Gestão da cidade. Todos os senegaleses estão em busca de um lugar tranquilo para trabalhar. A maioria deles deixou família e veio em busca de uma vida melhor. Aqui a gente sabe, Brasil, aqui Brasil hoje dia está muito difícil, está faltando muito serviço, mas a gente tentando se resolver para sobreviver, ajudar nossas famílias. Ninguém queria fazer isso, ficar na rua vendendo. Em visita à Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, o vereador Ricardo Santos esteve junto com os senegaleses para tentar a devolução dos materiais apreendidos. Na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, o vereador Ricardo Santos, junto com a Comissão de Fiscalização, foram tentar a liberação das mercadorias dos senegaleses que foram apreendidas. O parlamentar criticou o secretário Gilberto Cunha por dizer que não é preciso do laudo de apreensão para recolher os produtos. Acho que tem que ter o laudo de apreensão para a devolução da mercadoria. Por exemplo, um senegalês que tem 5 relógios, 5 correntes, 5 pulseiras, e ele teve a oportunidade de vender 50% desse material, né? Ele aparece com a nota fiscal, a nota cheia, né? Ele vai levar, né? De repente, a mercadoria de outro. Então é preocupante a situação, né, da apreensão desse material. É isso que nos preocupa. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui na bancada do CN, Vinícius Moraes e Marielda Medeiros, que são coordenadores do Marra Benta, né? Sejam bem-vindos, boa tarde. Obrigada. Vocês fazem parte de uma comissão, né? Vocês apoiam essa causa, apoiam, digamos, a regularização da situação deles aqui no nosso país. Poderia falar um pouco mais para nós sobre isso? Sim, a gente, né, enquanto Espaço Cultural Marra Benta, né, nós acabamos apoiando, sim, né, esse processo, porque também é um processo que vem, né, junto com o que foi pensado aquele espaço, né, que é nós trabalharmos com a questão, né, da cultura, história, enfim, negra, né, na nossa cidade, no nosso país. Com esse intercâmbio, então, que a gente faz com o continente africano, através de Moçambique, isso nos suscita também, né, que nós acabamos entrando nessas diversas pautas, né, e a pauta dos senegaleses é uma delas, né, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar na questão dos direitos humanos, mas pensar na questão dos direitos humanos a partir de um outro olhar, né? Que é o olhar, sim, e neste momento nos faz pensar muito nisso, que é o olhar do acolhimento, de fazer com que as pessoas elas possam estar, né, se mobilizando para a nossa cidade, para diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, mas que elas possam ser muito acolhidas, né, nos espaços aonde elas chegarem, aonde elas estiverem. Vocês tiveram ontem reunião, né, com a Secretaria de Justiça, isso, para tentar traçar algum plano imediato para resolver essa situação. O que foi encaminhado nessa reunião? Então, essa reunião, já com caráter propositivo, né, para solucionar esse problema, na medida em que a audiência pública, uma das demandas mais relevantes que trouxe foi a formação dessa comissão, né, de garantia dos direitos dos imigrantes africanos. Nós nos reunimos com representantes, né, da Secretaria de Justiça Social e Segurança e com alguns vereadores também presentes, mas infelizmente não houve representantes, né, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Gestão da Cidade. Isso acabou engessando um pouco, né, a reunião, mas houve uma resposta de uma das secretarias que pelo menos dá conta de parte das demandas, né, da questão a ser colocada, e foi inclusive apresentado um projeto, né, o projeto Imigrantes, que vem no sentido de dar uma assessoria integral, entendeu? Desde uma assessoria jurídica, uma assessoria psicológica, social, para os imigrantes africanos, também apresentando propostas, né, de inserção na língua portuguesa, cadastro único, né, para eles desfrutarem de alguns direitos, né, civis dos brasileiros. E
projeto ele é viável, se mostrou factível de ser concretizado, mas ele atende parte das necessidades dos imigrantes africanos, não todas, né? Principalmente não as mais emergentes. Por isso que após, né, a apresentação desse projeto e a discussão, né, inclusive ele ainda está aberto para inserção de outras demandas, né, por parte dos próprios imigrantes, e isso, né, acabou nos suscitando a fazer, né, o deslocamento até a Secretaria de Fiscalização para verificar e tentar recuperar as mercadorias, porque muitos dos senegaleses eles perderam as mercadorias, e mais do que perderam, elas foram, eu sem medo de errar, eu usaria essa expressão, foram roubadas, porque não houve nenhum tipo de notificação, de laudo, e elas foram misturadas todas juntas com outras, com bens pessoais, foram apreendidos junto com as mercadorias. E para discriminar essas mercadorias e para recuperar elas, para além de uma multa exorbitante de R$500, que muitas vezes supera o custo das próprias mercadorias, há uma dificuldade em discriminar elas, porque elas foram misturadas, elas foram apreendidas como um todo. Então, a crise no país, né, e a escassez de postos de trabalho muitas vezes são usadas por quem é contra a abertura do país para os imigrantes. Como é que vocês enxergam essa leitura? Então, enquanto, né, coordenadores aqui do primeiro centro cultural brasileiro que faz conexão com Moçambique e com alguns países da África subsaariana, um projeto que foi gestado, né, no seio, né, da África, e que teve, sim, nós brasileiros, que iniciou com o Mos Brasil, que foi um movimento, né, que fazia intersecção cultural e social, e trabalhos sociais. Nós tivemos uma grande recepção. Para os brasileiros irem para Moçambique, por exemplo, é muito fácil em termos de, né, diplomáticos, há um acesso muito simples, há um respeito muito grande, sempre, como eu disse aqui ontem, e eu fui muito respeitado, minha dignidade foi respeitada, eu fui acolhido, entendeu, como um familiar por essas pessoas, por essas comunidades e por esses países que eu tive a honra de conhecer e viver uma história. Os africanos, eles têm um sonho de vir para o Brasil, né, sonham um Brasil democrático, né, tolerante, aberto, onde essas diversidades vão ser respeitadas e a negritude e a africanidade vai ter um lugar no mundo fora da África, que é o Brasil que é visto assim. Então, o Marrabenta, ele se propõe, né, em tomar a linha de frente nessa luta, de abrir essa casa para os imigrantes africanos se sentirem representados. E sim, eu sei muito bem quando tu viaja mais de 10 mil quilômetros, vai num outro eixo cultural totalmente diferente, quão deslocado se fica. Então, para eles é muito mais difícil eles lutar pelos direitos, para eles se engajarem, para eles disputarem esses espaços, né, de representação democrática. Então, há uma necessidade, né, de apoio, de suporte. E o Marrabenta, ele vem nesse sentido para essa cidade, né, simbólica que é, né, com toda essa herança das charqueadas e toda a dívida histórica que temos, uma das cidades em proporção, né, populacional mais negra do país. Então, é mais do que emergente e necessário entidades, grupos, movimentos, né, se organizarem e não representarem, porque eles se autorrepresentam mais, né, auxiliarem, né, essa luta por direitos, que são direitos. Eles têm direitos consulares, eles merecem um tratamento consular, eles estão sendo desrespeitados e violados. No sentido de que a gente vive uma crise, né, e que a gente sabe que o desemprego hoje ele se constitui, né, em todo esse espaço, né, do nosso país, e aqui Pelotas não seria diferente, né. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que alertar principalmente a população que essas pessoas elas estão aqui de forma ilegal, né. Porque, na verdade, essas pessoas elas receberam, sim, elas têm lá no seu passaporte um visto de entrada e um visto de permanência no nosso país, né? Porque eu muito tenho escutado isso, né? De que, são ilegais, né? Eles estão aqui também produzindo algo, comercializando mercadorias de forma ilegal, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar que a gente vive uma crise hoje no nosso país, que é uma crise política, mas que a gente não pode deixar isso ser agravado por uma crise social, né? E social a partir de que realmente só atinge a um determinado grupo, né? E nesse sentido aqui da nossa cidade,
O que nós percebemos está sim só apenas um grupo sendo atingido, né? Neste momento, esse grupo de senegaleses, né? Mas que não são pessoas ilegais no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, enfim, né? E que também merecem ter um espaço onde eles possam, sim, né, estar aí tentando sobreviver, porque são pessoas que elas também, né, consomem, né, nos nossos supermercados, nas nossas lojas, enfim, e que de alguma forma também trazem alguma contrapartida, né, para o nosso município, né. A crise está instalada, a gente percebe isso quando a gente acaba ali fazendo todo aquele trajeto do centro da cidade, do calçadão propriamente, né? Não são só eles, tem outras pessoas também, né? E eu acho que essa cidade, e principalmente os gestores da nossa cidade, eles têm que perceber isso, né? Que não é uma situação isolada dentro de toda essa crise que a gente vive e que, portanto, né, tem que ter, sim, e ser pensada alguma ação que possa, né, fazer com que essas pessoas sobrevivam e se sintam acolhidas por nós. Quando o Vinícius diz que ele se sentiu lá acolhido, respeitado, né, isso é algo que nós aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós temos que aprender, porque nós aprendemos que a gente não pode estar acolhendo, e aí vou dizer numa palavra bem popular, qualquer um, né, mas são pessoas, né? Claro. E a gente tem que saber tratar e lidar com essas situações da melhor forma. Inclusive, teve, para quem não sabe, né, teve aquela situação quando apreenderam essas mercadorias, houve uma questão de violência ali, que foi até discutida aqui na audiência pública que teve aqui no Legislativo, né, que é o que vocês falaram, de repente sair da questão dos gestores também, né, desse tratamento também começar lá de cima para que a coisa se desenrole e melhore. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, como é que foi recebida por eles, né? Como é que foi? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Operação Mercúrio, né? Que eu acho que é a pedra de toque, né, de todo esse problema social que está acontecendo. Uma medida, eu acredito e avalio como irresponsável, né, por parte dos gestores, né, principalmente, né, da gestão executiva municipal, né, e é reflexo, como eu já disse para outros colegas, né, reflexo de uma percepção ideológica de higiene social, de limpeza, que não condiz, entendeu, com uma gestão, né, que se preze e que tem uma sensibilidade social, né, com problemas, porque, como sabemos, a crise econômica, ela do macro, ela reflete no micro, e as pessoas elas estão achando formas alternativas de sobrevivência, não só senegaleses que acabaram se defrontando com esse problema econômico aqui, mas brasileiros que estão tentando trabalhar de uma maneira ainda honesta e digna, totalmente digna, e não optar por outras formas até, né, desviantes, né, para sobreviver. Então, de uma hora para outra, querer limpar e acabar com o comércio informal, isso é absurdo, isso não faz sentido. Inclusive, isso é raro de ver ser aplicado em alguma cidade, né, uma medida radical, né, que nem a Operação Mercúrio, de uma hora para outra querer limpar as ruas. Isso sempre aconteceu, não vai deixar de acontecer de uma hora para outra. Comércio informal de ambulantes, inclusive aqui em Pelotas, há 15 anos atrás havia um sindicato de ambulantes, né, e comerciantes informais. E eles tinham direitos garantidos, eles tinham trânsito em muitas áreas para poderem e era liberado esse comércio. Então isso não vem do nada, isso não vem de uma Constituição, isso vem de uma gestão, né, que tenta aplicar, né, medidas irresponsáveis e as consequências estão claras, as suas consequências elas estão gerando problemas, né, para além. E da minha parte, eu acredito que enquanto mais se tente suprimir, né, ainda mais com hostilidade e violência, mais ainda vai haver resistência, mais ambulantes vão vender. E os senegaleses, eles, inclusive agora uma coisa importante a ser colocada, graças a essa pressão essa pressão feita tanto na audiência, a princípio foi, né, está sendo estudado um espaço para que eles possam vender, né, essas mercadorias sem essa ameaça de perseguição e hostilidade e violência que a princípio está sendo estudado e avaliado pela Secretaria
mas nos becos, né, entre a CAUTS e a Biblioteca Pública. Isso provisoriamente, né, até, inclusive, acho importante verbalizar isso aqui, né, o vereador Marcos Cunha, ele colocou uma proposta, né, e nós, enquanto membros da comissão, senegaleses, todos, né, levamos a sério essa proposta. A gente espera, né, talvez algum encaminhamento prático dela e a factibilidade para que não seja só, né, um anúncio, né, para mera promoção, mas que isso seja realizado, que seria uma possibilidade de uma galeria, de uma feira permanente de arte, porque esses senegaleses, haitianos, seria muito interessante para eles levarem outras coisas que representem as tradições, a cultura deles, não só... inclusive, o Marrabenta já há algum tipo de conversa para que eles levem a tecidos, capulanas, tecidos tradicionais para expor e vender lá. Então, é de interesse deles também uma proposta dessa. Ele comentou sobre a estação férrea, mas não há um espaço definido, é algo ainda que está no ar, mas que já, de antemão, já é uma cobrança da nossa parte dos senegaleses para que seja levado a sério, de fato. Algo que eu acho importante, assim, né, é que, na verdade, a gente também pode trabalhar, e eu falei isso aqui também na audiência, né, de uma forma mais educativa, né, no momento que essas pessoas, elas podem estar, né, expondo objetos, né, que falem um pouco da sua história e da sua cultura, a nossa cidade também acaba ganhando, né, porque ganha conhecimento, né, e conhecimento não só daquela história, daquela cultura, mas dessas pessoas, né. Muitos da nossa cidade não sabem que vários deles têm curso superior, inclusive com pós-graduação, né, que eles falam mais de 5, alguns mais de 5 línguas, outros mais de 10 línguas, né, que são coisas que viriam sim nos educar no sentido de que nos dão um outro tipo de conhecimento, né, fazendo com que a gente também consiga ter um outro tipo de relação com essas pessoas, né. Então, tendo um espaço em que eles possam explorar as suas mercadorias e, ao mesmo tempo, né, trazer o que eles têm dos seus países, né, para estar aqui conosco, dividindo, né, é algo fantástico, né. Eu acho que também os gestores, eles têm que pensar nesse sentido, né. Geralmente sempre pensam, é mais um grupo que vem, né, para tomar os espaços que nós temos aqui, né, que muitas vezes são poucos para os nossos, mas também pensar de uma outra forma que eduque a população, né. Algo que nós falamos ontem na comissão e foi proposto também pela Secretaria, foi uma formação com os guardas municipais, né, que eu acho que é uma iniciativa ótima, porque as pessoas também têm que se dar conta que o falar alto, o gesticular, né, e a forma que as pessoas se expressam é uma forma também cultural e que muitas vezes as pessoas entendem como uma forma de violência, né, como uma reação violenta. Claro. Então, tudo isso tem que ser entendido por nós. Tá bem, então. Obrigado, Vinícius, Marielda. Teremos muito assunto ainda para falar, né? Nós ficamos por aqui, então. Obrigada pela presença de vocês. Esperamos que tudo se resolva da melhor maneira. Exatamente. E o TV Câmara Notícias, segunda edição desta sexta-feira, fica por aqui. Acompanhe mais informações ao longo da nossa programação. Até logo. Obrigada pela audiência e uma ótima semana. Tchau.